O feminismo é um movimento social por direitos civis protagonizado por mulheres que desde sua origem reivindicam a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. A palavra feminismo foi usada pela primeira vez na primeira metade do século XIX, pelo filósofo francês e teórico do socialismo utópico Charles Fourier, autor do livro Teoria dos Quatro Movimentos, no qual afirma que o progresso da sociedade como um todo tem como pré-condição a conquista de direitos pelas mulheres. A emergência de movimentos civis em busca de direitos remonta à Revolução Francesa, que foi influenciada pelos ideais do Iluminismo. No entanto, embora nesse importante momento histórico os direitos dos homens tenham sido ampliados na França, a mulher não foi inicialmente alcançada pela mudança. Duas mulheres desse período tiveram seus escritos utilizados posteriormente como base do movimento feminista. Olympe de Gouges, ativista francesa, que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 e 2 anos depois foi condenada à morte. E Mary Wollstonecraft, educadora inglesa, que publicou em 1792 o artigo Reivindicação dos Direitos da Mulher, em que advogava que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso que os homens à educação formal. Sou favorável porque sou mulher, né? Mas isso não é suficiente. No meu entendimento, conhecer a trajetória da humanidade, conhecer a dinâmica das sociedades historicamente é fundamental para que a gente tenha uma noção de por que essa luta ela foi necessária e, no meu entendimento, ela é absolutamente justa, né? Quando a gente retroage, né, e não precisa ir muito longe na história do nosso país, né, e das diversas sociedades ao redor do mundo, a gente vai perceber que às mulheres não foi dado o espaço na cena pública, né, não foi dado o espaço, né, na política, no mercado de trabalho, não foi dado às mulheres o direito de escolha. Então, tudo isso que nós temos hoje em termos de conquista, como direito de votar, direito de seguir a carreira na área que a gente quiser, né? As mulheres hoje que são médicas, que são engenheiras, né? Que estão na política partidária, que estão ocupando os lugares que historicamente foram ocupados por homens, é resultado de uma luta, não é resultado de algo que foi dado e que foi natural, né? Por isso que esse movimento foi necessário, para que as mulheres pudessem ocupar os lugares, né, que elas quisessem, né? E elas terem direito de escolha sobre si, sobre seu próprio corpo e sobre a carreira e os lugares que elas que deveriam ou gostariam ou querem ou devem ocupar historicamente. Para mim, não faz sentido algum concordar ou ficar do lado de um movimento que pensa que a força, a inteligência, os direitos devem ser diferenciados em detrimento do gênero. Para mim não faz nenhum sentido isso. O principal fator para mim é isso. Não entra na minha cabeça. Desde muito jovem, eu tinha uma relutância em concordar com o machismo, com essa ideia machista que a sociedade da gente vive atualmente, está deixando de viver. Então, para mim, o principal fator foi esse. Eu não concordava, simplesmente para mim não fazia sentido algum acreditar que a mulher é inferior, que a mulher merece receber um salário inferior a um homem, mesmo tendo um talento igual ou superior ao ator em questão. Para mim não faz sentido a mulher receber salários menores aos homens, tendo o mesmo cargo na empresa. Então, eu acho que o movimento feminista, assim como vários outros movimentos relevantes para a sociedade, deve sim ser debatido nas escolas, deve sim ser debatido entre os jovens, porque nós precisamos formar uma sociedade
não machista, né? Se não feministas, mas não machistas, né? Então nós somos criados por mães, né, em famílias machistas. Nós estamos imersos numa cultura machista. Então a escola deve sim ser um espaço de debate, de respeito da diferença e da construção da igualdade. Então é preciso que a juventude compreenda que se criou um estereótipo falso, né, sobre o movimento feminista, de que se trata de um movimento anti-homem. E não é um movimento anti-homem, né? É um movimento antissexista, né? É um movimento que busca oferecer, né, à sociedade uma possibilidade de pensar de forma mais justa e igualitária, né, em que as pessoas ocupem os espaços não de acordo com o sexo, mas de acordo com as competências, né, que elas têm para desenvolver as atividades que desenvolvem. Então, o mercado de trabalho, as escolhas, né, elas não podem ser determinadas pelo sexo, né, pelo gênero. Então, isso é muito importante que a nova geração, né, compreenda. É muito importante que as novas gerações sejam, sobretudo, antimachistas, né, para que nós possamos viver numa sociedade menos opressora e com menos violência contra a mulher. É essencial lembrar que durante um período bem bagunçado da história, as pessoas faziam diferenciação em relação à cor da pele, né? O racismo. E quando a gente tem essa questão de empoderamento feminino, cada dia mais ganhando, né, força no mundo, não só no Brasil, não podem esquecer também das mulheres negras, né, que por muito tempo eram mantidas escravas juntamente com os homens, mas o tratamento das mulheres era diferenciado. Então a gente tem relatos, né, na história, durante toda a história, de estupro, em que a mulher ela era usada realmente como serviçal, mulher negra, né, como serviçal, tanto para amamentar quanto para educar os filhos brancos, os futuros senhores de engenho que iriam escravizavam, né, seus filhos de mulheres pretas. Então essa questão do movimento feminismo, ela tem que ter um foco também nas mulheres pretas, nas mulheres negras, pelo motivo de que durante muito tempo na história da humanidade, em algumas partes do mundo, houve essa propagação dessa ideia que, além de ser mulher, por ser negra, havia essa diferenciação. Então eu acho que deve existir um compromisso, sabe, em trazer mais notoriedade para essas mulheres. Porque, sabe a questão da cota? De ser uma dívida histórica? Então, acho que a questão da luta pelas mulheres negras, direitos das mulheres negras, é uma obrigação, é uma dívida que a gente tem. Então, não tem como você pensar em feminismo e não pensar nessa parte, né? Então, o feminismo negro, sendo um movimento de mulheres negras dentro do movimento feminista, é absolutamente, no meu entendimento, necessário, né, na medida em que nós não podemos horizontalizar e igualar as mulheres, né? Então, a gente pensando nos países historicamente colonizados e que implantou um regime de escravização de pessoas negras africanas, né, são países que geraram uma sociedade extremamente desigual, né, entre brancos, negros, né, entre aqueles que eram donos de terra, pertencentes a uma aristocracia, né, e aqueles que foram escravizados nessas terras e que, uma vez libertos, foram jogados à sua própria sorte. Então, se a gente pensar essa realidade das mulheres negras no Brasil hoje, nos Estados Unidos e vários outros países latino-americanos, no Caribe, nós vamos perceber que o lugar ocupado pelas mulheres brancas e pelas mulheres negras, ele é desigual. Então, o fato de ser mulher,
né, não cria uma massa homogênea de mulheres, né, que têm oportunidades ou não oportunidades absolutamente iguais. Então, há uma desigualdade dentro do universo feminino entre mulheres brancas e mulheres negras. Então, é preciso pensar sobre isso, é preciso se estabelecer uma luta considerando, né, a tríade gênero, classe e etnia, né? Então, o lugar da mulher negra, o lugar da mulher pobre e o lugar de ser mulher, certo? Então, é muito importante que isso seja pensado, que isso seja debatido. Eu acredito que o principal fator que proíbe, né, o crescimento desse movimento, eu acho que um deles, né, pelo fato das mulheres não apoiarem. Muitas mulheres têm preconceito, porque a gente sabe que cada luta tem um nível diferente, tem um tipo de luta, tem um tipo de... Então eles pegam o extremismo, muitas vezes as pessoas se vestem, usam de desculpa também, eu sinto muito isso, de usarem como desculpa o feminismo extremista, às vezes nem saber o que é o feminismo, e meio que usar aquele feminismo extremista como desculpa para não se juntar à causa e não levantar a bandeira pró-feminismo. O segundo fator é a religiosidade, principalmente o cristianismo, né? E eu acredito que o terceiro fator é o machismo. É meio óbvio, né? É triste até admitir. Mas o machismo tem um poder, assim, muito grande ainda. Se falar assim no Brasil. Né? A falta de conhecimento, para mim, é um dos principais entraves para que o movimento como esse ele ganhe espaço e aceitação na sociedade. Então se criou estereótipos muito perigosos, né, sobre o movimento feminista, né? Então o exemplo disso é que as mulheres elas querem ser homens, né? Elas querem ocupar e tomar o lugar dos homens, né? De que elas querem são contra os homens, né? Que é um movimento anti-homem e não é, né? Então conhecer o próprio movimento e a dinâmica, né, histórica das sociedades é fundamental para que se aceite e que se respeite movimentos que têm como base, né, precípua fundamental que as mulheres elas possam conquistar direitos, né? Então, como já falei anteriormente, direito ao voto, né, direito a ocupar espaço no mercado de trabalho, direito de escolher se quer se casar, direito de escolher se quer ser mãe, direito de escolher a ocupar os lugares onde ela queira. Então, assim, não é uma coisa que é anti-homem, né? É um movimento antissexista, é um movimento que luta para que as escolhas da mulher e as escolhas e a orientação geral da sociedade não seja feita a partir do gênero, do sexo, né? Então, para mim, o conhecimento ele é fundamental, né, para que a gente possa avançar nessas pautas de luta, né, da mulher por direitos fundamentais.